many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Eu me sinto privilegiado poder trazer uma das palestras dessa série de pregações, onde andando com o tanque vazio é o grande tema. E baseado nesse livro aqui de Wayne Cordeiro, talvez a maioria já acompanhou, mas deixa eu explicar rapidamente para aqueles que estão chegando, posso também compreender do que se trata. Wayne Cordeiro é um pastor do Havaí e um homem muito bem sucedido, com uma comunidade na época que ele teve essa crise, mas também escreveu esse livro. Parece que eram mais de 11 mil membros, uma pessoa bem sucedida em todos os sentidos, uma boa família, e ele fazendo sua caminhada, o seu Cooper, de repente ele começa a chorar, senta no meio-fio e simplesmente vai chorando e não consegue mais parar. Chega em casa, vai ao médico e o médico diz para ele: você tem um burnout. Burnout significa quando você esgotou um estresse em excesso e ele simplesmente as forças se esgotaram, um esgotamento. E ele então, o médico explica um pouco para ele da seguinte maneira: é como se nós fôssemos ou tivéssemos um tanque, de um lado nós perdemos energias e o médico perguntou: o que te faz desgastar? E aí ele citou o excesso de compromissos, muito telefonemas, as pessoas vindo com seus problemas, eu não dou conta de todos eles, e ele vai citando tudo aquilo que tira energia dele. E aí também perguntaram: e o que te dá energia? O que te deixa feliz? O que te dá assim um sentimento bacana de preenchimento? E naquela ocasião ele disse: eu não saberia explicar o que. E aí o médico disse: olha, você simplesmente está só repassando energia e movido pela adrenalina, que é aquela substância, aquele hormônio que na verdade nós temos quando estamos diante de uma dificuldade. E a serotonina, a endorfina, que são hormônios do prazer, da satisfação, você praticamente perdeu, e a gente tem que retrabalhar isso. Isso pode levar de meio ano a um ano para que ele pudesse recuperar a sua energia. Bom, gente, e aí o pastor Daniel falou sobre a agenda, que ela pode ser um fator também, um fator de esgotamento, uma agenda eletrônica, uma agenda de papel, ou apenas uma agenda também, pode ser como doméstica, como mãe turista, mãe turista, Às vezes as mães, elas precisam andar hoje para lá e para cá por causa da criançada, o tempo todo, e as crianças já têm a sua agenda, e tudo isso faz que de repente leva a um esgotamento. Tá. Depois o pastor Rafael, ele falou sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é interessante, ela é um desgaste, aquilo que está ligado ao futuro. A ansiedade é aquilo que tira energia quando eu penso: o que vai ser daqui a um mês? O que vai ser daqui a um ano? Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que vai ser? E assim por diante, aquilo que está diante de nós. E hoje eu vou falar sobre o desgaste da tristeza, quando a tristeza entra em nossos corações. O Salmo 31, versículo 9, ele tem uma palavra que podia ter sido dita hoje: misericórdia, Senhor, eu estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite.
Misericórdia, Senhor. Senhor, tenha um coração para minha miséria. Eu estou sem esperança, aquilo que eu não consigo mais olhar para frente, eu não tenho mais força. A tristeza, ela é tão profunda, e o Gabriel falou muito oportunamente, aquilo que a tristeza extrema, ela dá vontade de morrer. É interessante. Ela pode chegar a tal ponto, Jesus chegou a dizer assim, minha alma está angustiada até a morte. E a tristeza extrema, ela pode chegar ao ponto que a vida não tem mais colorido, e não poucas vezes pessoas tiram a vida. Mas eu diria assim, talvez como cristão eu nunca pensei em tirar a vida, mas eu vou dizer, eu não tenho mais vontade de viver. Isso pode acontecer, e ao ponto que se torna psicossomático. A nossa psique, ela começa inclusive a dar sinais do nosso corpo, e diz assim que a vista, eu não tenho mais um olhar, eu não consigo mais enxergar um céu azul, está tudo cinza. E finalmente o vigor, a força, eu acordo de manhã sem vontade de viver, dá vontade, à noite eu não consigo dormir, de manhã eu não consigo me levantar, e inclusive afeta o meu apetite. Também é um sintoma dessa tristeza extrema, que também o apetite ele é afetado e tem distúrbios alimentares. Bom, gente, eu quero ir adiante, mas é interessante. O Wayne Cordeiro, ele faz menção para dizer, olha, não é uma questão apenas de pessoas não cristãs, longe de Deus, que passam por crises, mas ele faz questão de dizer também pessoas cristãs, pessoas que têm uma experiência com Deus. É verdade, para mim, quando você não tem Deus, o desespero para mim, ele é meio assim, por completo, mas também pessoas cristãs passam por dificuldades. E aí o Wayne Cordeiro, ele cita aqui alguns nomes, eu quero apenas ler uns 3. Vamos ver. Ele fala da Madre Teresa de Calcutá. A falecida Madre Teresa é minha heroína há vários anos. Seus livros me guiaram em muitas áreas, mas ela teve de lidar com o fato de sentir-se abandonada por Deus. Numa correspondência pessoal, ela escreveu: disseram que Deus me ama. Ainda assim, a realidade das trevas, da frieza e do vazio é tão grande que nada toca minha alma. Entendo seus sentimentos de solidão. Ela continua: sinto aquela terrível dor da perda, de Deus não me querer, de Deus não ser Deus, de Deus não existir de fato. Embora tenha lutado até o final da vida, Madre Teresa distribuiu esperança de milhares dos mais pobres entre os pobres de Calcutá, na Índia. A Madre Teresa de Calcutá certamente deixou um rastro de bênção, de amor, de transformação para milhares, talvez milhões de pessoas, uma pessoa totalmente voltada para o... Ela fala que de repente tem momentos de crise tão grande que ela chega a desconfiar se Deus de fato existe. Abraham Lincoln, um presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: cada casa dividida contra si mesma, foi uma palestra que ele fez, e certamente essa palestra colaborou e ganhou força para que ele pudesse se tornar presidente dos Estados Unidos. No início da sua vida ele escreveu: sou agora o mais miserável dos homens viventes. Se o que eu sinto fosse igualmente distribuído a toda a família humana, não haveria uma face alegre sobre a terra. Se melhorarei, não posso dizer. Tenho terrível pressentimento de que não. Permanecer como estou é impossível. Parece-me que devo morrer ou melhorar. Alguém que tem uma vida tão pesada, tão na tristeza, tão afundada na depressão, que diz: se todos tivessem o meu rosto, não haveria pessoas felizes neste mundo. E o homem se tornou uma referência nos Estados Unidos, e ele tem dizeres, e foi uma pessoa muito sábia. E finalmente ainda quero citar também Martin Luther King. Martin Luther King, defensor do movimento dos direitos civis,
Martin Luther King sempre será sinônimo de igualdade racial e mudança social. Sua vida breve, porém, foi marcada por turbulência e luta. Não apenas esforços heróicos, mas também intervalos desesperadores de depressão que às vezes alarmavam seus colegas e amigos mais próximos. Devido ao seu profundo abatimento, um dos seus principais assistentes pediu que ele fosse a um psiquiatra. Como suas pílulas para dormir não faziam mais efeito, ele passou a se preocupar com a morte de Martin Luther King em função da sua tristeza e da sua depressão. É curioso, né? Poderíamos citar outros nomes de pessoas arrebentadas, dilaceradas na sua alma, que de repente tem um rastro de bênção atrás de si. Tristeza ou depressão? Aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses. É que a palavra tristeza, ela não é exatamente a mesma coisa que depressão. Mas no nosso dia a dia, eu tenho a impressão que a gente acaba falando as coisas, às vezes de uma maneira um pouquinho equivocada. Eu estou meio depressivo, né? Eu acordei meio de pé virado, né? Então estou meio depressivo, né? Ou tem dia que de repente eu acho que estou com depressão. Pessoal, a tristeza, ela é um sentimento que ocorre com cada ser humano. O problema é se essa tristeza, ela se torna uma tônica, algo insistente, algo persistente. Essa tristeza, ela pode desencadear realmente momentos já de ansiedade, ataques de ansiedade, ou causar também, pode de repente causar já momentos depressivos e finalmente pode levar a uma depressão. E a depressão, ela é uma doença neuroquímica. A doença não é apenas uma questão, ela está com depressão, mas olha só, eu já falei para ela é para caprichar e sair dessa situação, porque assim não dá, vamos reagir, esposa, né? Ou a esposa diz para o marido, vamos lá, marido, chega, basta. Cuidado, pessoal, depressão é uma doença, e fala-se que é a terceira ou quarta doença mais cara em termos de mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca ela como terceira ou quarta doença mais cara. Parece que doenças cardíacas e câncer, em algum momento vem a depressão. Por quê? Porque são doenças que não é assim, toma um analgésico, toma um antibiótico e uma semana você está legal. Primeiramente, isso vem gradativamente quando a pessoa mergulhou, caiu nesse poço de tristeza. Isso é neuroquímico, isso são realmente os hormônios e outras coisas mais, os neurotransmissores que vão tirando toda a alegria da vida, e aonde a adrenalina ela vai ocupando espaço, aquilo que a gente precisaria, como o pastor Rafael falou na semana passada, quando a gente devia ter adrenalina não quando a gente entrar lá no interior, de repente batendo palmas para ver se alguém vem, né? A gente fica um pouquinho ansioso, mas quando a gente vê um cachorro correndo, aí vem a adrenalina e nos faz correr também, né? Então, a adrenalina é aquilo que entra quando eu de repente preciso salvar, eu preciso erguer um carro, aí eu empurrar um carro, a gente é capaz de fazer uma força sobrenatural. Mas quando a endorfina, a serotonina, o outro hormônio que é justamente que é para trazer alegria, quando isso já não está mais, a adrenalina ela é constante, e isso pode gerar taquicardia, isso vai causando justamente uma tristeza constante e pode levar também a ataques cardíacos. Isso pode causar uma série de dificuldades, problemas, taxas, índices do colesterol, triglicerídeos, tudo isso começa a bagunçar em função do excesso de adrenalina no nosso dia a dia. Pessoal, então, depressão. Eu não tenho uma preocupação maior hoje à noite, vou estar falando da vida de tristeza, de estar um pouco deprimido, também da depressão, de uma maneira um pouquinho mais geral. Me perdoe quem é da área da saúde, se em algum momento isso não ficar tão claro, mas eu tenho o maior do respeito por pessoas que conseguem avaliar isso de maneira bem técnica. Mas antes de irmos adiante, eu gostaria de dizer que, talvez fazendo uma analogia, é interessante, antes de Louis Pasteur, né, que era justamente aquele cara que
percebeu que muitas enfermidades elas são transmitidas em função de bactérias, vírus, germes, e uma questão também de limpeza e de esterilizar o ambiente. Mas antes disso, os médicos já tinham percepções e faziam cirurgias, mas as cirurgias muitas vezes elas não eram bem sucedidas, e isso foi assim um problemão, porque o problema foi resolvido, foi estancado, houve até a recuperação, mas o paciente morria. Chegaram à conclusão porque eles às vezes saíam de uma sala cirúrgica, já iam para outra, da outra para outra, e não tinham essa ideia de que no mundo invisível, aqui aos nossos olhos, há uma série de pequenas bactérias que podem ser transmitidas de um paciente para o outro. Assim eu diria também, nós temos que olhar que a tristeza e a depressão, ela também tem essa conotação. Eu trago um pouquinho talvez da sala da minha infância para o meu hoje, algumas bactérias, algumas lembranças, ou talvez de um casamento mal sucedido, ou talvez eu traga uma bactéria de um pai que foi extremamente duro e severo, ou de uma mãe permissiva, ou de um professor, ou alguma coisa de um trabalho, de uma crise, de uma perda. Isso tudo faz com que de repente a gente carregue coisas que a gente nem se dá conta, mas que efetivamente podem causar dentro de nós uma tristeza ou também nos levando até a depressão. Pessoal, a ansiedade, nós vimos semana passada, é aquela preocupação pelo futuro. E a tristeza, ela remete a coisas do passado. Eu quero falar de alguns aspectos abstratos que não são mensuráveis, eles são emocionais, talvez espirituais, talvez da educação, num contexto abstrato. Do primeiro quero falar do vazio afetivo. A Kátia, minha esposa, psicóloga, e eu aprendi com ela, ela diz que tem dois grandes vazios que acompanham o ser humano. Um vazio é o vazio de Deus, e não adianta você colocar outra coisa no lugar de Deus. Isso, Deus colocou isso em nós temos essa busca de todas as épocas, todos os séculos, em todos os países, em todas as culturas, existe dentro do ser humano o desejo pelas coisas eternas, sobrenaturais. Deus precisa ocupar esse vazio do seu e do meu coração. Mas tem um outro vazio, um vazio também da nossa experiência de família. Não poucas vezes, histórias tão tristes, às vezes de uma família disfuncional, seja filho de alcoolistas, chega às vezes um pai excessivamente autoritário ou permissivo, sempre os extremos, ou você vai ouvir alguém que só se falava do dinheiro dentro de casa, e quando o pai ou a mãe pisavam dentro de casa, fechava o tempo, e parece que tudo sempre era complicado dentro de casa, ou uma mãe que reclamava o tempo todo, ou o pai que falava só de doença. Então todas essas coisas, isso são também coisas que de repente a criança ela vai criando uma disfunção, porque não é um ambiente emocionalmente estável. Essa criança ela vai criando algumas blindagens, ela vai se protegendo de algumas coisas que não era para ter sido assim, mas essa criança vai se proteger, e quando no futuro, ou talvez a esposa um dia, ou o esposo de leve tocar em algumas coisas que remetem ao passado, já vira um problema e já enxerga na esposa, enxerga no esposo aquele pai, aquela mãe, coisa do passado. Então, gente, o vazio afetivo, ele faz com que muitas vezes pessoas bem cedo saem de casa, querem casar bem cedinho, porque em casa foi tão ruim, e quando casam, depois de 2 anos, eles vão constatando que o problema voltou, tem um vazio afetivo, a esposa não conseguiu suprir, o esposo não supriu aquilo que você tanto precisava, e você novamente entra num círculo vicioso, e você vai criando novamente uma situação de disfunção. Pessoal, isso pode também levar à tristeza. Bom,
Culpa e sentimento de culpa. Culpa. Eu gosto, o Paul Tournier, ele fala de uma culpa real e da culpa que ela também pode ser imaginária. É interessante, também vem do nosso ninho, também vem do nosso passado, quando havia talvez um excesso de rigidez ou alguns traumas que a criança não entendeu, que aconteceu com o pai e com a mãe, a criança puxa isso para si e a criança rapidamente, ela se sente culpada e ela tem um culpômetro muito aguçado e sempre acha que foi ela e rapidamente ela, em qualquer situação, ela diz, fui eu. Mas muitas vezes não foi ela. Tem coisas que a gente erra, mas quando a gente erra, vacila, peca, a gente falou de mais, falou de menos, vamos lá resolver esse negócio, está perdoado. Mas quando a gente tem um culpômetro muito aguçado, se pediu perdão, recebeu perdão, mas parece que aquilo ainda não sai e a gente vai se penitenciando, né? Então, culpa e sentimento de culpa. Falta de perdão. Pessoal, a falta de perdão eu gosto aqui, aprendi com o Scott, ele um dia repassou essa informação, é quando a gente doa a perda. Doar aquilo que a gente perdeu. E cuidado, gente, não é o teu olhar que é o olhar correto daquilo que afeta o teu próximo. Ah, mas eu não fiz nada, eu só falei 3 vezes. Cuidado. Essa questão de analisar o que acontece com o outro, como o outro sente. Quero contar com 2 pequenas situações. Uns 3 anos atrás, a Kátia me contou uma situação que ela estava andando no Tchenevix, naquela rua principal, e sai uma caçamba da lateral, assim meio rapidamente, ela ficou um pouco insegura e só foi um pouquinho para o lado. Não saiu da pista, mas nesse instante estava ultrapassando um motoqueiro, bem rápido, aquilo assim que eles gostam de fazer isso assim, né? E o rapaz ainda foi rápido, ele conseguiu desviar, mas ele pegou com o punho da moto, né? Raspou no espelho, e o espelho, põe, caiu. Ficou só pendurado com os fios. Eu sei que a Cátia pegou o telefone do rapaz, ele foi solícito, mas ficou nisso. O rapaz seguiu. Foi só uma batidinha, não foi? Aí eu levo essa batidinha para a Nissan, eu penso que eles vão dar um jeitinho de colar aquilo. Quebrou uma pecinha lá dentro que eu não tinha visto. E ele disse, isso aqui vai custar R$780. Né? Porque na verdade é um espelho eletrônico, sabe? Aquilo que você mexe lá um botãozinho, ele faz assim, dá umas guinadinhas. Custou quase 800 pila, ainda bem que tinha um segurozinho lá que eu fiz sem querer quase, né? No final custou só 50 para mim também. Mas eu queria dizer, o rapaz passou, achou, não foi nada, né, senhora? Tá tudo bem aí? Não, tá, qualquer coisa liga para mim. Mas para ele só foi o punho, para o outro foi um estrago enorme. Lembro de uma outra situação, que alguém uma vez bateu num carro, acho que era o Gol que eu tinha, bateu atrás no para-choques e deu aquela batida, pum, né? Você dá uma olhada, ele sai também, o outro, né? Tudo solícito e tudo certinho, não foi nada, tá ok, fica por aí mesmo, cada um vai para o seu lado. E aí depois vou para o mecânico tira o para-choque, aquilo afundou uns 3 centímetros e eu descobri porque o capô não fechava mais bem, estou entendendo? Então o para-choque parecia que afundou um pouquinho, mas lá dentro depois isso tinha que ser corrigido e aquilo quase nada, foi uma coisa que custou muito caro. Às vezes, pessoal, a gente dá batidas no outro e acha que é só um punho que raspou. Foi uma batidinha, né, Ricardo? Não foi nada não, né? Não foi nada não, né? O Ricardo no primeiro instante diz, não foi nada. Mas depois o Ricardo diz, aquilo machucou. Aquilo foi fundo. A gente tira o para-choque e começa a enxergar. Aquilo estragou, machucou. Então, amados, cuide um pouco quando vocês dizem, eu fiz, eu falei, mas foi... eu só disse assim. Cuidado. Para ti talvez só foi o punho que sujou um pouquinho. Então, amados, também a gente tem que buscar perdão daquilo
Não só que a minha leitura diz que não foi, mas eu tenho que também enxergar o prejuízo que o outro sofreu. E se para o outro machucou, eu sou convidado a pedir perdão. Olha, eu falei, para mim parecia uma coisa pequena, mas eu não enxerguei o estrago que isso fez para você. E quando a gente não trata essas coisinhas, são aspectos abstratos que podem levar à tristeza. Pessimismo e murmuração. Pessimismo, gente, é esse olhar quando o cara desce do morro e começa a chorar. Mas o que aconteceu, cara? O que foi? Lá atrás tem um vale, lá atrás tem um morro de novo. O cara está chorando porque lá atrás tem um morro de novo. Entende? Então, ele começa as férias já com tristeza. Por quê? Mais 30 dias as férias vão acabar, eu vou começar a trabalhar de novo, né? Então, né? Mas tem o cara que já diz, olha, então é o fígado, é o estômago, e tudo vai, e tudo é ruim. E pessoal, tem pessoas que a gente quase não tem mais coragem de chegar perto, porque elas parecem que você cutucou. É como um armário abarrotado que tu procura um tênis e aí tu acha assim o cadarço, tu puxa o cadarço, aí vem o cadarço, vem o tênis, e quando puxa o tênis, vem tudo, né? Então tem pessoas assim que tem um pessimismo, uma murmuração tão grande que você é melhor deixar essa porta fechada, não é verdade? Tá? Então pessimismo também pode levar à tristeza. Cadeias do passado. Gente, não brinquem com os erros e os problemas não resolvidos. Não brinquem com isso. Sobre o pecado não cresce capim, ele precisa ser tratado. Tá, gente? Cadeias do passado são problemas não resolvidos. Ter problemas não é tão complicado. O problema é fazer de conta que eles não estão aí. Se você tem um problema, dificuldade, diga, olha, não consegui resolver ainda. Problema não resolvido é como uma dívida que fica lá, zanzando, você não esquece ela, mas não conseguiu pagar ainda, então não passe, não lide com essas coisas do passado. É necessário resolver. Sensação de desesperança é quando eu acho que nada mais vai dar certo. Bom, gente, próximo, aspectos concretos, estresse de longa duração. Vocês já passaram por situações, eu lembro quando algum tempo atrás, parece que a VEG mudou uma vez o sistema, né? Todo o sistema. E tem muita gente aqui que trabalha na VEG, eu sei que a Malve passou por isso também, né, Cleiton? Eu sei que, e outros também, daí quando essa gente diz, cara, não é trabalhar 8, 9 horas. Isso é noite adentro, noite, e você não pode parar porque o sistema tem que acontecer. E aí, de repente, eu estou dando um exemplo, mas às vezes tem situações onde você precisa enfrentar uma situação e aquilo já está batendo o pino o tempo todo, você não tem mais força, mas tem que levantar, porque alguém te espera e se você não fizer, e aí você precisa ir adiante. Grandes perdas. Gente, quando a gente perde alguém querido na família, a morte a gente acha que pode estar e está preparado, mas quando ela vem, ela pode ter um sabor muito complicado. E fala-se que tem um luto inicial de 3 meses que é desesperador. Depois a gente fala de um luto que completa 2 anos, a saudade vem, ela bate, ela volta. Você já passou um Natal, o segundo Natal, um dia dos pais, um dia das mães, já passou. Então parece que depois do segundo momento de festas, isso aí parece que vai diminuindo um pouquinho. Mas também já ouvi pessoas que depois de 18 anos, uma senhora disse, pastor, eu sinto uma falta tremenda do meu esposo. Então grandes perdas, mas perda de trabalho também, perda de uma empresa, a perda também de um carro, perda de, agora nas cheias, isso pode ser tão traumático. Eu sempre dizia assim, eu não sou materialista, mas quando entraram pela segunda vez na nossa casa e levaram um monte de coisa, gente, eu vou dizer para vocês, essa perda, ela é amarga. A gente paga parceladinho, consegue as coisas, fica tão feliz, mas quando alguém entra na nossa casa e, olha, eu vou dizer, né, são exemplos assim, isso tudo também pode levar
a esvaziar o tanque em função da tristeza. Problemas não resolvidos, eu acabei falando isso um pouquinho no anterior. Estresse financeiro. Pessoal, fala-se que a metade das crises conjugais, elas estão ligadas ao dinheiro. É complicado quando um traz com a pá, aliás, um traz com a colher e outro tira com a pá, tá, gente? É muito importante, tem um ditado alemão que diz assim, quando a pobreza entra pela casa, na porta, o amor sai pela janela. Olha, gente, se resolver às vezes situações de um impasse, de uma empolgação de um de outro, mas quando isso bate na constante, cuidado, gente. Deus quer unidade, e casa dividida não subsiste. Reino dividido vira ruína. Também as finanças, elas são um reflexo da nossa capacidade de familiar, de união, de unidade. Mas não significa, então, eu deixo que eu cuido do dinheiro. Não, significa, vamos ver juntos o que é bom para nós, prioridades, vamos controlar, porque o excesso, a constante dívida, ela pode levar a uma fadiga enorme, gente. É um capítulo que pode botar o outro na lama e você nem percebe, tá, gente? E se você tem isso de uma maneira compulsiva, eu quero dar um conselho. Vale a pena aqui procurar um terapeuta, um psiquiatra, tome remédio para isso. Isso também tem que baixar um pouco a ansiedade, porque isso também, às vezes, pessoal, isso beira, inclusive, a um momento até de enfermidade da alma, tá, gente? É importante a gente falar sobre isso. Não tenha medo também de enfrentar isso, procurar alguém, fale sobre esse assunto. A pressão para sobressair. Impressionante como hoje você capricha, você se destacou como alguém que é bom, você recebe 3 elogios, na 4ª vez eles já acham que é obrigação sua, não é verdade? Alguém disse uma vez, faça cada dia um pouquinho mais que as pessoas esperam de você. E cada dia mais, elas vão esperar um pouquinho mais de você. Então, às vezes, a gente quer fazer caprichado, e nossa cultura um pouco jaraguaense é mostrar excelência, capricho, cada vez mais. Então, no teu emprego, você mostrou como alguém que é empreendedor, tem boas ideias, é criativo, é proativo. Durante 2, 3 meses, você foi reconhecido, depois já é obrigação. E aí você quer viver esse upgrade de novo, e você capricha de novo, mas meio ano é obrigação sua. E o salário, né? Continua exatamente da mesma, os outros se deitam nas cordas, e você sente que cada vez mais precisa dar conta e se sobressair. Isso leva a um esgotamento, isso leva à tristeza. Dificuldade de tomar decisões, lágrimas frequentes, quando você já chora, muito mais fácil, os olhos ficam marejados, bate um desespero e as lágrimas já estão aí de novo. Irritabilidade, distúrbios alimentares, solidão, insônia, dores, etc. Distúrbios alimentares, costuma-se dizer que 80% daqueles que sofrem da tristeza ou da ansiedade, eles atacam a geladeira. Eu faço parte dos 80%, tá? Percebe-se, né? Mas tem uns 20% que simplesmente o apetite acaba. Não consegue mais comer, trava, trunca, né? Eu, se estou em crise, eu peguei lá um pedacinho de carne, eu vou lá e pego mais um steakzinho, né? Mais um pedacinho ainda para fazer um tira-gosto. Minha esposa já para pela metade, eu pego dela e ainda pego mais um pedaço, né? Então, cada um aí funciona diferente, mas também distúrbios alimentares. Claro, gente, e tem casos bem dramáticos, não brinquem com isso, procurem ajuda, tem coisas que a gente não pode vacilar, tá, gente? Bom, eu preciso adiante. Nós temos agora 2 textos, e com isso nós vamos estar fechando também, mas eu quero trazer ainda um pouco da palavra de Deus, que para mim ela é fundamental aqui nesse momento. Em Números 11, nós temos 2 tipos de queixa e de tristeza. Eu vou colocar de volta mais uma vez. Eu quero contar essa história. O ideal seria ler esse texto, mas é o capítulo todo. Aconteceu agora que o povo de Israel, Moisés e o povo de Israel saíram do Egito. Eles agora já estavam 1 ano no deserto. Por
certo, essa trajetória do Egito à Terra Prometida não deveria levar mais que 2 anos. Talvez até bem menos. 1 ano já agora eles estavam caminhando. Aconteceu que eles estavam meio saturados com uma coisa chamada maná. Maná era um grãozinho que vinha cada manhã, se isso vinha com vento. Deus garantiu que eles pudessem cada manhã colher o maná, e eles em pilões ou batiam e transformavam isso em uma farinha e assavam isso num bolo, num pão, e tinha gosto de um pão assim com óleo de oliva, assim, tá? Esse era o sabor. Eles estavam 1 ano se nutrindo e Deus estava cuidando deles. Mas aconteceu que eles estavam saturados, eles já estavam por aqui, eles não suportavam mais esse paladar. Aí veio um burburinho. Haviam estrangeiros, haviam egípcios que tinham vindo juntos, ficaram tão impactados com o Deus de Israel, as 10 pragas, o Mar Vermelho. Eles ficaram tão impactados, disseram: nós também queremos adorar esse Deus, nós vamos junto para a Terra Prometida. E esses egípcios começaram a botar minhoca na cabeça dos israelitas. Ai, como a carne era boa lá no Egito. Tinha melões, tinha melancia, tinha pepinos, alho, carne, churrasquinho e tudo de bom. Claro, os egípcios não eram escravos. Está entendendo? Então é fácil falar daquilo que era tão bom. Mas parece que eles foram tocados por isso, esqueceram que lá no Egito não era bom, eles eram escravos, trabalhavam 14, 16 horas, era sob pressão, sob açoite, eles não eram livres, movidos pelo disque-disque, né? Começa assim, alguém vai dizendo e botando minhoca no nosso ouvido. Também os israelitas começam a reclamar e querem carne. E diz o texto que cada dia tinha uma fila na frente da tenda de Moisés, com chororô, dizendo: pelo amor de Deus, eu quero carne, eu preciso comer um pouco melhor, eu não aguento mais a comida, por que nós saímos do Egito? E todo mundo queixando, né? E aí Moisés também, e daí eles culpam Moisés, culpam a Deus, e aconteceu que Moisés também disse: chega, Deus, eu estou cansado. Parece uma babá que tem uma ama que precisa levar, uma enfermeira precisa levar correndo o bebê para a enfermaria ou para a maternidade. Eu não suporto mais. Diz bem assim: eu estou cansado. Deus, ou tu me mata ou tu resolve esse negócio. Ele fala assim: Deus, ou tu me mata ou resolve esse negócio. 2 tipos de queixa. O povo reclama de uma dificuldade e pede socorro a Moisés e acusa a Deus. Moisés reclama de uma dificuldade e vê o problema no povo, que só reclama e pede socorro a Deus. O que eu tenho feito com a minha tristeza, minha murmuração, meu cansaço, meu tanque vazio? Eu quero achar culpados? Eu quero achar culpados e, em última análise, culpo até Deus? Ou será que eu digo: Deus, está muito difícil e as pessoas também às vezes cansam, mas eu quero buscar socorro em Ti. Deus atende as 2 queixas, mas com um final totalmente diferente. Moisés, Deus chama à parte e diz: vem cá, leva 70 pessoas. E Deus divide o espírito dele e coloca sobre os 70 colaboradores. Que exemplo lindo! Se está difícil na tua empresa, está difícil no teu casamento, está difícil na tua família, está difícil na igreja, no teu grupo, o Senhor tem solução. Ele quer dividir a tua sabedoria sobre outros que estão do seu lado, e você vai ficar admirado o quanto eles vão ser bênção, porque o Espírito Santo de Deus é inesgotável e ele pode desenvolver dons do teu lado que você nem sonha.
Que triste quando a gente segura tudo na mão e acha que de fato a gente é a última bolacha do pacote e se eu não tiver mais tudo vai acabar. Grande engano. Deus é criativo e quer dividir a tua sabedoria. Deixe um sucessor, repasse e você vai ver. Eu estou falando isso, gente, porque para mim isso foi um aprendizado também. Eu hoje consigo me alegrar profundamente como meus dois colegas, pastor Daniel, pastor Rafael, fazem com excelência. Eu aplaudo eles porque eu fico muito mais tranquilo vendo o quanto eles são competentes e na minha leitura tem tanta coisa que eles passaram a gente de monte. Amados, eu tenho certeza que o Daniel repassa isso novamente para os seus liderados, pastor Rafael, e vocês façam a mesma coisa. O Espírito Santo é inesgotável. Moisés pegou a queixa, a crise dele, transforma ela numa experiência maravilhosa. O povo, Deus diz para o povo: vocês querem carne? Então segure a onda, vocês vão receber carne, vocês vão ganhar tanta carne, mas tanta carne, e diz que dia seguinte veio tanta codorna, mas tanta da carne, que diz lá que por cabeça isso era um mundaréu de carne. Eu não sei se eles comeram demais, se eles se infeccionaram, ou se as codornas não estavam boas, mas em todos os casos, no final, tem gente que ficou infeccionado e morreram de tanto, e Deus diz: vai sair carne pelo teu nariz. Vocês estão se queixando, a terra prometida é lá. Hoje eu estou dando o maná porque é a porção adequada para vocês. A carne, o deserto, ela não se sustenta ao calor. O maná é a comida certa. Eu te tirei da escravidão. Tu está no deserto. O deserto não é fácil, mas a terra prometida, onde mana leite e mel, vem. Ela vem, mas agora é o maná. Se o maná está acontecendo, então nutra-se do maná. Cuidado. Quando você logo quer pedir alguma coisa, alguém bota o burburinho no teu ouvido e você quer uma coisa do passado, como eu era feliz, porque você não era tão feliz, e você diz que lá era bom e não era tão bom, e você começa a criar uma fantasia. E fantasia, gente, é só fantasia. Porque fantasia é ter um Fusca a qualquer preço e depois tu percebe que um Fusca também dá manutenção e até precisa de gasolina. Eu queria tanto uma moto, e a moto é uma coisa dele, e é uma coisa boa, mas cara, moto em chuva ninguém merece, cara. E a moto, que eu tinha uma fantasia, porque tu via aquele pessoal todo paramentado em cima da moto, né? Aquele ronco, rum. Mas no meio desse trânsito maluco, cara, cá entre nós, eu gosto muito de moto, mas é uma coisa complicada, não é tão prático. Você, capacete, tira capacete, põe capacete, paga pedágio, tira pedágio. Aquilo é uma função. Aí de repente a fantasia era uma coisa, na prática não é tanto. O povo queria uma coisa: se Deus ainda não te reservou algo, fique no maná. Tem gente que insistiu para comer codorna, passou mal. E diz aqui que depois Deus até levantou um memorial. Aquele lugar foi chamado tipo assim, o monumento do desejo da morte, alguma coisa. Eu não lembro agora bem o texto, mas foi intitulado lá alguma coisa. Eu acho que tem muita gente que hoje carrega monumentos porque não soube ficar no maná até que Deus tinha a terra prometida reservada para a pessoa. Fique no maná. O Pai Celestial sabe. Bom, gente, eu preciso adiante. Eu só queria aqui, de maneira bem visual: tristeza que leva ao desespero, espera-se a ajuda de pessoas, culpa-se a Deus. Isso o povo fez. Moisés, tristeza que alcança a esperança. Sabe-se que as pessoas machucam e decepcionam. Nem sempre relacionamentos são fáceis, mas busca-se ajuda em Deus. Eu quero ainda citar agora Marcos 10, 46 a 52. Queridos, é uma história muito linda. Bartimeu era cego, forma de nascença, e ele costumava ficar lá na cidade de Jericó.
Jericó é uma cidade que tinha desde os tempos muito, muito antigos, uma cidade muito especial, porque ela tinha uma fonte perene, quer dizer, uma fonte que nunca esgotava. E essa cidade, ela atraiu algumas coisas muito boas, e Jesus estava a caminho de Jerusalém. Havia uma multidão de curiosos, a multidão achando que... A multidão sempre acha que está bombando, né? Então, está com a razão, está com a verdade, voz do povo, voz de Deus, e a multidão está lá. E seguindo Jesus, talvez para ver uma muvuquinha, uma cura, alguma coisa legal, um circozinho, pão e circo, diziam os romanos. Dá comida e um agitozinho que o povo se satisfaz. Que coisa cruel, né? Mas havia na beira do caminho alguém que tinha uma história de sofrimento, uma tristeza. Cara, não pudera, era cego. E quando ele ouve que passa alguém, e ele ouve, e ele percebe, alguém comentou, ou ele escuta o burburinho, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo não escuta, e ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi. Ele associa aqui que esse Jesus, ele é mais do que apenas um guru, mais do que um profeta. Jesus é o filho de Davi, é o Messias. E ele diz: Jesus, filho de Deus, tem compaixão de mim, olha para a minha tristeza. Ele grita cada vez mais alto, e a multidão diz: Psh, ele não vai te ouvir mesmo, calado, fica na tua. E ele grita mais alto, e no meio da multidão, alguém ouve o teu clamor. Tragam-o. É lido, havia algumas pessoas que foram lá pegar ele. Tem aqui dentro, na tua família, do outro lado da rua, tem alguém que está querendo te pegar pela mão e te levar para Jesus. Acredite. E quando tem alguém que tem te convidado para estar no culto ou no outro grupo, porque quer te levar para Jesus, porque sabe do teu clamor, da tua história, da tristeza, da falta de cor, da falta de apetite, da falta de vigor, e eles trazem. E diz o texto, ele largando a sua capa, se levantou e foi. O que era essa capa do Bartimeu? Essa capa chechelenta, aonde ele se deitava, aonde ele se cobria da chuva, aonde as pessoas identificavam ele. A capa, nesse momento ela atrapalharia para pisar em cima. Largou. Larga a tua capa. Eu não sei qual é a tua capa da tua história, do teu pai, da tua mãe. Talvez a capa de alguém que te tocou de uma maneira inadequada. Alguém que te falou uma coisa que você nunca mais esqueceu. Talvez um senso autodestrutivo. Talvez uma memória que não se apaga. Eu não sei qual a sua capa, que tem sido a sua proteção, a sua blindagem, que tem sido talvez tua proteção da chuva, talvez era o teu apetrecho de ganhar o pão de cada dia, era a tua história que as pessoas se sensibilizavam, mas larga a capa. Ele te chama, deixa para trás. A ansiedade, ela te acaba, ela te incomoda, ela te enfraquece, mas o passado te acaba e te leva à morte. Levanta, deixa a capa, ele te chama. E aí levaram ele até Jesus. Jesus faz a pergunta mais capciosa, ou não, mais simples, vamos dizer assim: o que você quer? Perguntar para um cego o que você quer, perguntar para alguém que está com câncer o que você quer. É lógico que eu quero me ver livre do meu câncer, é lógico que eu quero enxergar, Senhor. O que tu queres? O que você quer hoje à noite?
Diga para o Senhor o que você quer. Jesus chega a dizer no outro momento: o que disser, se disserdes a essa montanha, você tem que dizer: montanha, sai de lá. É preciso afirmar, verbalizar, dizer: eu quero, Senhor, o que tu queres. Deixa o teu apetrecho, levanta, Ele te chama. O que tu queres? Diga a Ele: Senhor, olha que simples, eu estou cansado desse pecado. Eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de ser derrotado. Eu estou cansado das minhas dívidas. Eu estou cansado de não conseguir organizar as finanças lá em casa. Deus, eu estou cansado de sentir que a minha família me pisa. Eu estou cansado, Senhor, lá no meu trabalho, de sempre de novo ouvir aquelas frases. Passarmos da cegueira para a visão, da tristeza para a alegria, da derrota para a vitória, do passado para o hoje. Ontem já passou, amanhã ainda não está aí, mas hoje o Senhor está aqui, hoje, nesse momento, para te carregar e te dizer: vai, que a tua fé te salvou. Amém.